Volta aqui na nossa programação do BMC News, 11 horas e 23 minutos. Quero trazer agora para a nossa conversa aqui ele, toda quinta-feira com a gente, Fábio Fares, grande especialista em análise macro, chegando para trazer a visão dele sobre diferentes assuntos, sempre importantes. Fábio, muito bom dia para você, seja sempre bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, professor Cabral, bom dia, Débora, tudo bom com vocês? Melhor agora, né, Cabral? Vamos, né? Tá uma escadinha a imagem, reparou? Eu tô mais baixo, Paula no meio e tá mais alto. É que eu sou muito mais alta, né? É, mercado de alta. Acho que a gente é da mesma altura, acho que eu e você. Eu e você, Cabral? Ou você e o Fábio? Hã? Não, o Fábio é mais alto do que eu, acho. Não, eu sou menor, é que eu uso muito salto mesmo. Eu uso salto, então eu engano, né, um pouco aí a minha altura. Outro dia eu saí aqui a pé, né, para almoçar e andar um pouco mais. Eu peguei, troquei o salto, tirei e coloquei, né, um chinelo praticamente para andar. Olharam para mim e falaram, nossa, como você tá baixinha. O pessoal que só me vê de salto, né, nem percebe a diferença ali no salto. Fábio, agora há pouco a gente estava falando, inclusive, sobre este assunto, pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, tendo ali, né, sido vítimas dos dados em relação a uma fraude, provavelmente que está sendo investigada, mas que tudo indica ter sido cometida, inclusive, pela própria população, através do aplicativo, utilizando aí informações errôneas, né? Como? Pelos que eles estão achando, RG roubados. RG roubados até o momento, né? O que se sabe. Os números caíram aí para 1,8 milhão na semana, que foi encerrada no dia 6 de maio. Números que acabam, né, podendo, a gente não sabe, era isso que até o Cabral falou. Não sabe quanto tempo, né, Cabral, esses números estão errados. Tá desde quando? Desde bolinha? Desde 1500? Ou tá errado só esses últimos dois? A gente sabe, né, como brasileiro, a gente viu aí a nossa bolsa errando o fluxo cambial durante 2 anos. Essas coisas acontecem. Uma coisa que dá para se associar, e eu sei que algumas pessoas se ofendem com isso, é que o governo aqui é o democrata, né? Então muita coisa acontece e a gente fica com aquela sensação de será que é, será que não é, será que é RG roubado ou será que é aquela famosa vamos fugir para outro lugar? Porque existe muita coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos nos últimos 2 anos que não tem muita explicação. Tanto um dos grandes coisas que acontece aqui que não tem explicação, por exemplo, a gente vê tudo que tem de recessão acontecendo aqui, as pessoas com dificuldades, vários problemas internos e os Estados Unidos financiando a Ucrânia à torta e à direita como se fosse americana. A quantidade de dinheiro que os Estados Unidos já deu para a Ucrânia é enorme. Então, existem aquelas coisas. Será que isso não é uma maneira do governo conseguir distribuir benefícios para quem está passando dificuldade? E aí pegaram e... aquela coisa, quantos mortos não recebem Bolsa Família, que a gente viu na última peneirada que fizeram? Aqui acontece também. Mas aí que tá. A pesquisa, ela é estadual, Fábio. Ela não é federal. Eles o Estado reúnem, que né? manda para a federação o número já bonitinho. E tem 2 estados, vamos filtrar, né, os estados já atualizados. Massachusetts. E qual que é o outro mesmo, Cabral? Cabral que viu o segundo, eu sou de Massachusetts. Você não vai falar que tem muito brasileiro, não, né? Kentucky. Como é que pronuncia Kentucky? Fábio, os dois são democratas. Os dois são governadores democratas. Democrata é o quê? É o presidente Biden, né? É o canhoto. Tá, mas se o próprio governo, o estadual que pegou, se ele tivesse a fim de burlar, ele não pegava. Ele pega quando passa do limiar da coisa que dá para pôr embaixo do tapete. Porque sempre tem gente técnica nesses lugares que fala, opa, peraí, o cara crachá não tá batendo. Aquele famoso, você que gosta muito de Excel, Cabral, o depara... Não tá, o Depara está sobrando, e não é para sobrar no Depara, afinal é uma tabela de estatística que eu estou trocando os dados. Aí pegam, e aí tem que vir com a desculpa desse monte de coisa. Infelizmente, como eu falei no começo da minha fala, num governo democrata, coisas estranhas acontecem. Não é só na América Latina, não é só na China, não é só em Cuba ou na Coreia do Norte. Aliás, saiu uma matéria aqui nos Estados Unidos esse dia, a Coreia do Norte, eles tinham soltado um míssil, mas foi um dado interessante. Ela é tricampeã mundial de futebol, a Coreia do Norte.
não sei de quem ganhou, mas é tricampeã mundial de futebol, segundo uma matéria que saiu aqui num canal de TV, que o cara lá, o Rocket Man, que como o Trump chamava ele, pôs lá que eles ganharam 3 vezes a Copa do Mundo. Posso falar de política rapidinho? Pode, mas depois eu quero até ler essa, depois você me manda, viu, Fábio? Por favor, fala, Cabral. Eu tava lendo, te mandar. não sei se foi o Tá igual o Flamengo do Cabral aqui, ó. Ah, Mengão não tem crise, mano. Que eu não sei se era Bloomberg ou na Reuters, que o cara da Flórida até domingo você não ser candidato. Pré-candidato, prévia da prévia. Sim, ele já vem fazendo campanha aqui há algum tempo, né? O suporte dele já vem. Agora ele precisa fazer isso, se anunciar, porque o Trump ganhou tração. O Trump que se aproveita da fraqueza do Biden em alguns aspectos, né? Até tem um vídeo rodando na internet de um pronunciamento que o Trump fez há 2 dias atrás, onde ele tira sarro, falando, vocês colocaram um presidente que não consegue nem sair daqui do palco e começa a brincar de vai para um lado, vai para o outro, imitando às vezes que o Biden infelizmente se confundiu depois de algumas cerimônias. E o DeSantis precisa agora oficializar, porque o DeSantis é governador da Flórida. A Flórida foi um estado que cresceu muito desde a pandemia para cá, muita gente imigrou para cá, a Flórida cresceu, PIB grande, resolveu vários problemas mais rápido, só que ele é pouco conhecido no centro americano, no resto dos Estados Unidos. Então ele precisa começar a oficializar para poder começar a viajar, porque a gente vai ter as primárias logo no começo do ano que vem, onde ele e o Trump vão se enfrentar para ver quem que vai ser o candidato republicano que vai concorrer contra o candidato democrata. A gente sabe que o Biden já oficializou a corrida para a reeleição. Provavelmente em junho, julho, a gente vai ver outros democratas saindo também. Tem o Kennedy, né? O Kennedy também falou que vai concorrer na primária, do lado do democrata, e alguns outros devem aparecer. O ponto importante que a gente tem que ver é quem que o DeSantis vai conseguir agrupar para ser vice dele. Porque a gente sabe que o Trump tem muita rejeição de grande parte dos americanos, e se o DeSantis vem com uma base e provavelmente uma vice-presidente, que vai ajudar bastante, isso consegue ajudar ele a ganhar um pouco de tração. Dizem os bastidores que ele tinha tentado conversar com uma ex-democrata, que hoje está neutra, a Tulsi Gabbard, que é do Arizona, para fazerem uma chapa juntos, o que daria bastante força, porque a Tulsi é completamente uma força antagônica ao Trump. Seria interessante ver isso daí. Mas, por enquanto, é só barulho, é só bastidor. Vamos ver depois da oficialização como que prossegue aí a chapa dele, como que vai ser. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Rola muito aí aquelas coligações com pessoas que podem pensar diferente, mas só para atrair voto, do tipo, Alckmin fez junto com Lula, para poder pegar o estado de São Paulo, que Bolsonaro estava meio correndo por fora aqui. Só tem muito isso ou tem menos pensado isso? Não, porque aqui são 2 partidos, republicanos e democratas. Os republicanos, eles são uma base um pouco mais coesa, menos dispersa, como os democratas, que têm uma ala mais radical, Ocasio-Cortez, o próprio Bernie Sanders e tudo mais, e o pessoal mais democrata de centro. Os republicanos são mais homogêneos, não tem tanta dispersão de opinião, e são mais unidos, entendeu? Então vai ser interessante ver como vai ser o surfar do Trump nessa história, porque muito republicano não gosta do Trump também. Só que ele, na última pesquisa que saiu a semana passada, dado tudo que vem acontecendo, ele abriu bem a distância para o DeSantis. Eu até acho que é por isso que o DeSantis quer oficializar logo a candidatura dele, para poder ter mais liberdade de fazer as coisas. E ele ainda continua como governador, ele vai trabalhando em paralelo, né? Ele não abandona o cargo de governador quando ele vai nessa pré-campanha aí. Só depois de ganhar as primárias. Se ele for efetivado candidato republicano, aí o ano que vem, provavelmente ali entre abril e maio, ele sai do governo, ou até no verão, que vai começar agora em junho, para fazer a campanha presidencial.
porque também aí a agenda fica muito robusta, tem que fazer comício em tudo quanto é lugar, e ele tem um problema em relação ao Trump. Ele não é conhecido nos Estados Unidos, popular, como o Trump já foi conhecido por ter sido presidente, por ter sido a figura que era como businessman, depois naquele programa O Aprendiz. Vamos lembrar, né? O Trump, ele foi o criador, ele foi o rosto daquele programa O Aprendiz, que no Brasil, se eu não me engano, foi o Roberto Justus, que copiou e fez o papel dele. E ele ganhou muita notoriedade porque era aquele auge dos shows de realidade, não é realidade virtual, os shows, essas Big Brother, eu não sei como chamar isso, a cabeça vai falhar, mas era o ápice disso, então tinha uma audiência gigantesca. E o Trump ficou muito conhecido em tudo quanto é lugar, porque o povo gosta de uma confusão, o povo gosta de um barraco, esses programas são feitos para isso. Né? Eu fiquei sabendo que você vai levar os filhos para ver telecat, é isso? Não, As filhas se amarram de galo aqui em Miami. Maluco. Hã? Meus filhos nunca gostaram de wrestling. Tem uns caras loucos por wrestling aqui, que é o telecat, né, o WWE. A gente, quando morava em Canérica, a sede deles era do lado da nossa casa. Era perto de onde eles iam fazer esportes, no Chelsea Piers. Do lado era a sede do WWE, que é, inclusive, uma curiosidade, Cabral, agora ao vivo aqui para você. O UBS construiu o maior trading floor do mundo em Stanford, lá no auge, antes de 2008. Para você ter ideia, a sala onde é a mesa de operações, ela é maior que um campo de futebol americano. Quando inauguraram, eles levaram um quarterback da Universidade de Connecticut para lançar a bola da porta de entrada para até o outro lado. O WWE comprou aquele prédio e hoje é a sede do WWE lá. Ele comprou o prédio e está fazendo. Vai ter uma academia, vai ter um monte de coisa. Quando eu saí de Stanford, eu morava em Greenwich, que é a cidade do lado. Quando eu saí de lá em 21, por causa do Covid, as obras estavam paradas, mas eles estavam reformando onde era o UBS e hoje é a sede oficial americana do WWE. Eu nunca fui na UBS, mas falaram que uma vez por ano, aniversário do UBS lá, eles protegiam todos os micros para evitar dano e a competição era acertar outra parede, maluco. Sim. Uma bola de futebol americano. Eu fui lá algumas vezes e assim, eu tenho uma foto porque tem um mezanino. Cara, era bizarro. E o que era animal era você estar lá no momento de número, tipo um PPI, um payroll. Porque imagina, tem trader e sales do mundo todo, eles estão operando o mundo todo. Aí você via sair o número, parecia um furacão aquilo acontecendo. É uma pena que acabou. Mas aquilo era uma escola para quem gosta de mercado, tá ali ao vivo vendo, era demais. Porque o cara, um tá operando Vietnã, outro tá operando China, outro tá operando Brasil, outro operando Estados Unidos. Aí o cara, um do lado do outro, um compra e o outro vende, mas cada um num país, né? Exato. Isso é sensacional, sem dúvida. Posso mais uma? Claro, manda bala. Ontem saiu o relatório do JP Morgan Asset, lá aí fora, dizendo que ainda acha que o discurso do Banco Central americano de cair juros esse ano, de não cair juros esse ano, tá doido, e que eles acreditam que juro começa a cair esse ano sim, só que agora o discurso meio que tá mudando. Eles acreditavam que o juro ia cair agora, eles acham que isso agora só cai depois do verão, que antes não tem tempo. E eu tô olhando o CME aqui de semana passada, da nossa conversa de semana passada para cá, mudou a reunião. Semana passada já caiu em setembro. Agora já tá caindo em novembro. E com novembro bem forte, 47% de chance de cair em novembro. Tá mudando algum sentimento interno que o Fed pode estar certo? Que o Fed pode estar certo, sim. Inclusive, hoje, a Logan, na CNBC, falou que a gente dá uma pausa ou continuar subindo, não muda nada do nosso plano de manter os juros altos. Eu acredito, por tudo que eu leio, e na terça-feira, dia 17, foi dia 16, saiu a pesquisa que o Bank of America faz, que é com os grandes fund managers, que aí é a galera que administra alguns trilhões de dólares, e a expectativa deles, inclusive a maioria, acha que os juros caem no primeiro trimestre de 24. Com a segunda maioria, a maior probabilidade é no último trimestre de 23. Então, assim,
final do verão não vai cair. Qual que é o trigger que todo mundo fala na pesquisa, e o pessoal do Fed não fala abertamente, mas é o que a gente acha que eles estão monitorando? Um spike muito grande no desemprego vai assustar. Então, como o emprego está se mantendo muito aquecido e a taxa de desemprego ainda está no 3,4, 3,5, o Fed está confortável em continuar a subir. Se do nada a gente vê durante um mês ou uma janela de 6 semanas, 8 semanas, isso subir 1%, aí o bicho vai pegar. Mas até lá vai ser muito difícil o Fed cortar juros, porque a gente está vendo coisas antagônicas. Home Depot ontem solta um resultado ruim, um guidance ruim, uma preocupação com tudo. O Walmart hoje solta um baita de um resultado. Só que aí você tem que olhar os números. O que bombou no Walmart? Comida online. Aí você começa a ver, a população está indo comprar comida onde é mais barato. Porque no Walmart é comida de caixa, é processado, é comida mais barata. Isso começa a preocupar, porque a gente está vendo que o dinheiro está faltando. São 17 trilhões de dólares de dívida entre casa, carro e cartão de crédito. Esse que é o medo de todo mundo. O que está segurando isso? Mercado de trabalho aquecido, o cara tem dinheiro por enquanto e continua se endividando a juros altos. Posso fazer mais uma? Pode, Alexandre Cabral, pode ir, vai embora. Aproveitar o Walmart, que eu ia te perguntar se você tinha visto. Como você viu, eles falaram algo de guidance, o que esperar para frente? Eles mantiveram o guidance, por mais que o resultado tenha vindo melhor. Eles mantiveram o guidance, teve o earning calls que acabou agora há pouco, né? Eles mantiveram o guidance. E o que eles fizeram? Eles aumentaram um pouquinho o otimismo dele por causa das vendas online, partindo do princípio que esse movimento vai se manter. Por eles serem uma cadeia muito grande e com muita margem, eles conseguem esmagar os fornecedores e com isso conseguem manter preço, porque vários lugares têm aumentado. Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente está aqui em casa, que somos 4, uma criança de 13, uma criança de 11, eu e minha esposa, a gente vai em 3 supermercados para conseguir manter o orçamento de comida próximo do que era o estipulado no começo do ano. Vai num supermercado comprar o grosso de produto de limpeza, papel higiênico, não sei o quê, vai num supermercado comprar umas outras coisas e daí vai num específico para comprar carne, legumes, verdura, peixe, essas coisas. Não tá fácil. Inclusive, já vou só entrar aqui na conversa rapidinho. Você tá falando aí de Walmart. Oi. Tá me ouvindo? Não, que você não tava no vídeo. Você tava falando e tava eu aqui. Eu acho que eu meti o pé aqui agora. O Cabral me deixa maluca. Eu falei, ué, ele tá do meu lado, não tá me ouvindo? Eu nem prestei atenção. Agora estou aqui na tela. Eu não tava na tela, mas estava ouvindo vocês, viu? Ô, Fábio, eu tava até lendo uma matéria aqui da CNBC, né? O que comprar depois que o Fed parar de aumentar as taxas, né? De acordo com Bank of America, que a opinião ouvida aqui dos especialistas traz ali, né, você falou de alimentação do Walmart em si, traz uma parte aqui, eles falam ainda desse setor, mas me chamando aqui muita atenção, porque eles falam do setor aqui de metal, né? Eu não sei exatamente se engloba somente as construções ou o metal como um todo, mas eu queria entender, ele trouxe aqui algumas empresas, eu estava até olhando aqui, Kentammental, deve ser, metais comerciais, mas eu queria entender a sua visão em relação a este setor, porque em geral, né, se for mais voltado ali para a construção, você acha que isso não demoraria até um pouco mais para voltar a ter um bom desempenho? Como que você avalia especificamente esse setor? Depois eu quero falar de China. Não, demora... Tá. Não, demora porque é o setor que depende de juros, né? Construção principalmente. O grande medo que a gente tem aqui nos Estados Unidos é ver essa quantidade de casa que ainda está sendo negociada a taxas de 6%. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração e lembrar, porque no Brasil isso é muito recente, aqui você pode refinanciar. Então tem muita gente que está aproveitando alguns lugares que os preços de casas já caíram abaixo do que está, assim, já caíram mais rápido por causa da subida do mortgage, comprando casa, pagando mais barato, mas financiando mais caro, na expectativa de que
daqui a um ano e meio, eu refinancio minha casa e fico bem. Eu aguento pagar mais caro agora, porque eu paguei mais barato na casa, então eu consigo me programar, e daí lá na frente eu refinancio e fico bonito na foto. Que, inclusive, a verdade tem que ser dita. Para isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é consequência do Covid, se a turma não tivesse se refinanciado no Covid, essa crise já teria estourado, porque no Covid todo mundo se refinanciou entre 2,80% e 3%. Porque os bancos chamavam você, o banco chamava e falava, vamos refinanciar sua casa. Eu estava conversando com um amigo meu ontem que trabalhava comigo na época do Covid lá em Nova York, e ele me lembrou, ele não só refinanciou a casa dele, sendo que ele é estrangeiro e na época não tinha o green card, ele refinanciou a casa dele que estava em quase 4% para 2,93%, com um ano de carência para começar a pagar a prestação de novo. Naquela época foi a melhor janela da vida do americano para refinanciar imóvel, e a maioria fez isso. Uhum. Aí, falei que eu queria falar de China, porque agora há pouco a gente estava até, inclusive, falando aqui em relação ao minério, e depois o Cabral pode até trazer a explicação aqui do Ale de Lara em relação à Vale, que traz sempre uma queda especificamente neste mês e no próximo, né? E sendo aí uma época que lá na China tem essa reestruturação em relação a economia, né? Trazendo aqui um pouco sobre este gancho, eu estava lendo recentemente também uma outra matéria que fala, né, desse sinal de alerta que a China acho que acabou emitindo com os últimos dados dela econômico ali em relação a uma desaceleração, vamos dizer, na expectativa de um crescimento econômico maior, e principalmente muita gente trazendo ali a dúvida, né? Na matéria faz ali será que o Brasil vai escapar dessa, né? O que a gente pode esperar, principalmente para as nossas empresas ali relacionadas a commodities. Queria entender um pouquinho também da sua visão em relação a esse fator, principalmente a gente viu o minério que teve uma desvalorização recentemente também, desde, né, acho que a China regulando ali um pouco mais a questão do preço do minério, enfim, entender um pouquinho da sua visão sobre o assunto vindo lá da China, Fábio. Olha, só para completar uma coisa rapidinho, Paula, o Cabral, o Walmart ele aumentou a expectativa de vendas para o ano de 2,5, 3 para 3,5, e o lucro por ação que ele tinha o range de 5,90 com 6,05, ele aumentou para 6,10 com 6,20, dado o resultado do primeiro tri. Eu peguei o transcript do call que acabou agora há pouco e estou te passando. Então ele tinha lá que ele ia crescer entre 2,5 e 3 de vendas. Eles cresceram para 3, eles ajustaram para 3,5 no ano, e ele tinha lucro por ação esperado entre 5,90 e 6,05, ele aumentou para 6,10, entre 6,20 o range. Então aumentou aí 20 centavos na banda de baixo e 15 centavos na banda de cima, o range de lucro por ações. Respondendo a Paula sobre a China, olha, Paula, eu sou muito cético em relação à China. Eu continuo achando que ou a China está jogando o xadrez 4D global e só esperando a coisa acontecer para eles acelerarem de uma forma cabulosa e exportarem a inflação para o mundo inteiro e ferrarem o Ocidente, ou a minha visão é que a China tem sérios problemas lá e o Xi Jinping está tentando jogar tudo isso embaixo do tapete porque, assim, não cresce de jeito nenhum. Cadê? Não faz nada, o minério, coitado, sobe 5 num dia, aí sai uma notícia que não, olha, o porto está cheio de minério, aí despenca 10 durante uma semana. Então, assim, a China não está mostrando consistência nos dados e trazendo uma sequência de coisas que mostram, ela vai crescer. Eu vi isso na pesquisa com os grandes gestores na terça-feira do Bank of America, que muitos deles também acreditam que a China esse ano vai crescer, porém, mais devagar e aquém daquilo que o mercado esperava. Então, a gente tem esses dois lados. Ou é um xadrez 4D do Xi Jinping, esperando aí os Estados Unidos e a Europa pararem de subir, começarem a aquecer a atividade e tudo mais. E aí ele acelera. E porque a China exporta inflação, ela exporta inflação para o mundo inteiro e o Ocidente se ferra. O Brasil se dá bem nessa história porque vai exportar mais para eles e tudo mais, mas também vai receber um pouco dessa inflação. Os Estados Unidos e a Europa vão sofrer bastante se isso acontecer. Agora, na minha opinião, a China tem problemas, porque até agora a consistência dela foi nula.
nas coisas. E a gente já está em meio de maio. Para quem precisa crescer 6%, 5 e pouco no ano, o relógio está passando, está ficando para trás, aí vai faltar tempo. Mas o Cabral tem uma teoria, Cabral, aqui, os números saem bem rápidos, né, Cabral? Eles vão lá e dizem que cresceu 12 e segue a vida. Precisa crescer ali no finalzinho, a gente dá um jeitinho. A única coisa que pra mim eles não burlam é o comércio exterior. Pra mim ali é tudo na ponta da faca. Mas o Cabral fica indignado que o PIB sai em 17 dias. Não, isso não dá, não tem como, mano. Ele não se conforma, viu, Fábio, com essa, né, tecnologia rápida de trazer os números ali. Cabral, deve ser alguma tecnologia, já falei isso pra ele. Deve ser, todo leitor de chip tem, já vai pro sistema central. Eu acho, também acho. Mas realmente... Você quer falar sobre a Vale, Cabral, aí pro Fábio, por sinal, né? Vale sempre tem, de vários anos... Vou montar até uma tabela aqui para de tarde. A Ledelara tem uma teoria que esse período é período de queda de minério na China, maio e junho. Então, historicamente, a Vale tende a se dar mal em maio e junho devido à queda do preço do minério, já que a correlação é muito grande. E teve um telespectador que, na hora que você falou isso, Cabral, só para completar, ele falou que realmente chove muito nessa época e as construções ficam paradas na China. E para a entrada de minério, meio boca de já preparar férias, então essa combinação aí faz. Eu vou pegar alguns que eu vi com queda, vários anos. Só que eu vou botar uma tabela bonitinha para poder observar isso. Além da sazonalidade, agora vai ter o congresso lá, né? Agora, final de maio, começo de junho. Tem o congresso deles, ou eu estou enganado, ou algum feriado. Tem algum evento agora que a China também dá aquela parada. Que, aliás, nesse aspecto, a China é mais... Parece. A China é mais brasileira do que o Brasil. Tem carnaval, ano novo. Eu tenho essa sensação também. Contam a lenda que as férias lá é uma droga, né? Não, eu não sei, mas assim, eu vou nessa teoria ali do Fábio, que parece que tá até mais que o Brasil. Vira e mexe, a Débora tá aqui atualizando, aí ela fala, bom, semana fechada, o minério. Aí eu falo, nossa, de novo tá fechado, feriado, de novo na China, né? Mas pode concluir, Fábio, por sinal, desculpa, te interrompi. Então tem essa. E outra coisa que está interessante, né, que a gente tem que lembrar, é a idade da população chinesa, que eles estão com um problema sério demográfico lá em relação ao envelhecimento da população, por causa, até tem um ponto interessante que na parte de consumo, como a gente já conversou aqui algumas vezes, o chinês, por cultura, ele investe muito em imóveis. Desde sempre. Inclusive, um homem não tem o direito nem de ir na casa da namorada ver os pais se ele não tiver uma propriedade. É um insulto cultural em relação a isso. E a gente vê que o setor imobiliário da China até agora está aos trancos e barrancos ali. Eles estavam demolindo algumas construções há um tempo atrás para dar uma arejada, mas até agora não retomou. E feriado, sazonalidade. Eu quero ver julho, então, o minério bombando, a China bombando, porque assim, até agora todo mundo fala da China, e a única coisa que está bombando é a Bolsa Americana, o resto não vai para lugar nenhum. Dia 22 e 23 de junho, a minha sogra se reúne com as amigas na China. É o festival do Barco Dragão. Ai, Cabral. Ele vai ficar roxo, olha lá. A cor dele vai mudando. Gente, calma. Não está desregulada a sua tela. É a cor de Alexandre Cabral. Eu me sinto uma branca aqui, ó. Cabral tá na cor da camiseta do Fábio. Será que alguém da BMC vai? Renata, deixa eu falar contigo. Ele tá impossível hoje. Paula, vou mandar o seu... Você vai, Cabral. Vai levar sua sogra. Fala, Fábio. Ele fica vermelho no rosto aqui na BMC e na bunda à noite em casa tomando uma chinelada da filha da sogra dele, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Esse assim que zoa a sogra é aquele que mais puxa o saco da sogra depois. A sogra é flamenguista, maluco. É gente boa, pô. É legalzão. Boa, Fábio. O pessoal tá rindo no chat, Cabral. Cabral sempre vai Barco Dragão, vai a sogra do Rio das Neves, a minha, várias. Vai o pessoal lá de São José do Rio Preto, vai o pessoal de Santos. Então vão várias sogras aí, todas seguidas no Barco Dragão, Caravana pra... Pega ali na ponta da praia em Santos, vai lá, já
Pega até no mar mesmo. Ela fala pra ela, fica na pontinha. Tô falando a sogra da Débora, entendeu? Pega na pontinha, já empurra, velho. Já cai dentro do barco dragão. E o barco vai pra China, mano. Momento piada de Alexandre Cabral aqui. Eu soube dessa história aí do barco dragão. Gustavo é o peguete aí da Débora. Ué, gente, noivo da Débora, casamento marcado. Para de falar mal da sogra da Débora aqui no ar. Fábio, Isso do Rio Preto, vai também lá? Claro que não, né? Rio Preto tem gente bonita, né, meu filho? Você acha o quê? Mas aquela senhora lá. Todas lindas, por sinal. Minha família aqui, ó, vou vender meu peixe aqui. Fábio, só pra gente encerrar aqui, queria que você deixasse suas considerações finais pro pessoal que tá aqui nos assistindo, por favor, né? Esquecendo aqui o comentário do Cabral das mulheres bonitas. Mas é feriado do Barco Dragão, não sou eu o culpado, maluco. Que o culpado é Xi Jinping e a China, pô. É que lá deve ter muita gente mesmo pro evento, mas... Olha, vamos xingar agora. Agora ele vai ficar roxo. Eu continuo achando, Paula, que é como o outro convidado, que eu não peguei o nome dele, que eu entrei, estava no bastidor, mas ele falou uma coisa... O Gustavo falou uma coisa importante, que até o evento que eles estavam. Eu continuo insistindo que economia e mercado americano não se conversam. Você pode ver, o Cabral falou sobre a expectativa de corte de juros, a gente está vendo a Bolsa Americana numa força e numa resiliência, e a gente vê sinais de empresas como a Home Depot, que é economia de base, material de construção, várias coisas tendo problema. Até acho que o Will da Avenue participa amanhã com vocês aqui, né? O Will levantou uma bola importante, ele está em São Francisco, e saiu o resultado da Target e tudo mais, e ele estava falando, a Target está com muito problema de roubo, por causa dessa lei esdrúxula, que você não prende ninguém, se roubar até $900 e tudo mais. Aí o Will falou, cara, o CEO da Target falou que eles vão resolver isso. Conta burra. A Target tem 2.000 lojas nos Estados Unidos. Um segurança custa em média $50 mil ano. Faz a conta se ele tiver que pôr 2 seguranças por loja, o impacto que não vai ter em cima de custos e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa que está perdida, que está bagunçada, só que o mercado hoje está olhando para um negócio chamado inteligência artificial. Essa é a nova bolha que está puxando o mercado e as empresas envolvidas nisso. Segura o índice e o pessoal acha que está tudo bem. Eu moro aqui, eu falo, não está tudo bem nos Estados Unidos, a coisa está bem difícil e deve ficar pior, porque o Fed está falando que não vai cortar juros. Então, assim, tem que ter cuidado. Esse é meu recado. Não se empolguem, porque tem que ter cuidado. Algum dado importante sai semana que vem, essa inflação? Eu não lembro, não tenho na memória. Não, a inflação já saiu, né? Saiu a semana passada, não foi CPI e PPI, foi semana passada ou retrasada. Ainda não, a gente está no final do mês. Só começo do mês que vem começa a payroll. Dados, né? Isso. Só ver a dívida agora, né? Se vai renovar, o quanto vai custar para o Biden renovar a dívida. 1º de junho. Até 1º de junho, ele inclusive encurtou a viagem que ele está indo, né? Ele encurtou a viagem para a Ásia, para o comitê do G7, porque assim... Ele diz que sai daqui até domingo com a coisa resolvida, mas nos bastidores não é isso que a gente está escutando e não é o que parece. E calote nesse momento eu não acredito, mas a conta vai ser cara para um dos lados. Cabral estava tentando, né, entender qual vai ser o valor dessa conta que ele vai ter que pagar. O que Biden vai ter que ceder para evitar a reeleição, né? Ter menos dinheiro para trabalhos, etc. Maravilha. Fábio, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, obrigada, até semana que vem. Até quinta que vem, obrigado, um bom final de semana para vocês, a gente se fala, obrigadão. Valeu, obrigada, abraço. Até mais. Grande Fábio Fares, está aí todas as quintas-feiras aqui na nossa programação da BMC News, já que a gente está falando também, né, um pouco, encerrando aqui a nossa conversa com o Fábio, falando um pouco sobre Estados Unidos.